Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela bênção que o Senhor nos dá, de nos reunirmos nesses próximos dias, a fim de refletirmos sobre a profundidade daquilo que o Senhor fez na nossa história, não somente invadindo a nossa história, encarnando em forma humana, mas subvertendo a ordem do nosso entendimento de todas as coisas através da ressurreição. E nós pedimos que o Santo Espírito nos leve a este entendimento, para a glória de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Eu quero começar esse nosso curso falando para vocês sobre a importância desse assunto na minha vida, né? Eu fui para o seminário presbiteriano quando eu tinha 18 anos. E, infelizmente, o seminário onde eu fui estudar era um seminário de orientação teológica liberal. Para quem não está familiarizado com o que é um seminário teológico de orientação liberal, isso significa que aquelas pessoas que lecionavam ali, e não todas, obviamente, mas principalmente os meus professores da área bíblica, da área da exegese, eles não criam que a Bíblia fosse a palavra de Deus. Eles não criam no sobrenatural ou nos milagres que a Bíblia relatava. Eles também não criam que Jesus havia nascido de uma virgem. Consequentemente, eles não criam que ele morreu pelos nossos pecados. E, por fim, eles também não criam na ressurreição física de Jesus. Tá? Esses são os 5 pontos do que nós chamamos de liberalismo teológico. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém. Os milagres não existem. Cristo não nasceu de uma virgem. Cristo não morreu pelo pecado de ninguém. E Cristo não ressuscitou fisicamente. Então, quando eu cheguei no seminário, eu comecei a ouvir esse tipo de coisa. E aquilo foi um choque para mim, por uma questão muito simples. Como um bom leitor da Bíblia que eu era, e posso dizer que ainda sou, 1 Coríntios, se você olhar, capítulo 15, o apóstolo Paulo diz algo sobre a ressurreição, porque o capítulo 15 de 1 Coríntios é um capítulo dedicado a nos apresentar a doutrina da ressurreição de Jesus Cristo. E então, no capítulo 15, deixa eu só achar o versículo 12 em diante, Paulo diz assim: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, observe agora, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Nesse texto, Paulo não deixa dúvidas de que ele está falando de uma ressurreição física. Mas eu comecei a ouvir exatamente que não era essa a ideia de Paulo, que aquilo era um dogma que a igreja primitiva havia criado, e esse dogma contemplava a ideia de uma ressurreição espiritual. E eles, de fato, não criam que Jesus havia ressuscitado fisicamente. Isso me custou alguns embates no seminário com meus professores. Eu era recém-chegado, ainda não tinha uma boa base teológica e muito menos histórica para discutir isso com eles. Mas sempre ficou muito claro para mim que se a Bíblia afirma, é porque aquilo pode ser constatado.
pode ser verificado, pode ser checado. Então, eu comecei a procurar quais as fundamentações históricas que nós teríamos para essa declaração tão ousada que a Bíblia faz de que Jesus havia ressuscitado, de fato, em corpo, após 3 dias do seu sepultamento. E a gente vai discutir o problema de 3 dias, porque muitas pessoas dizem, mas não pode ser 3 dias, ele foi sepultado na sexta, de sexta para domingo são 2. Isso é um problema de contarmos as questões bíblicas com a nossa cabeça ocidental e não com a cabeça oriental, semita, judaica. Tá? Então, nós vamos ver isso mais na frente. E foi nessa época que eu já estava um tanto desanimado, né, tentando provar que havia evidência histórica, porque eu não encontrava bons livros sobre isso, que eu me deparei com um livro que hoje ele foi... Essa aqui é a versão dele revisada, de Josh McDowell, Evidências da Ressurreição. Antigamente esse livro chamava Evidências da Ressurreição de Cristo. E o Sean McDowell é o filho dele. Quando ele escreveu a primeira versão desse livro, os filhos ainda eram pequenos. Depois, o filho dele, o Sean, se tornou um grande apologeta do Talbot Theological Seminary, e o McDowell fez a revisão do livro dele com o seu próprio filho, tá? O Sean. Esse livro você ainda encontra na editora CPAD, tá? Ele é publicado no Brasil pela CPAD, e foi esse livro que me ajudou, de fato, a entender as questões históricas da ressurreição. Então, eu quero começar esse curso indicando a você a leitura desse livro. Tá? Para você que é pai, você que é mãe e quer que seu filho comece a entender a singularidade de Jesus, eu recomendo um outro livro do Josh McDowell, chamado Mais que um Carpinteiro. Esse livro dele é um clássico, um best-seller no mundo todo, Mais que um Carpinteiro, e você deveria dar ao seu filho para ler, né, o quanto mais rápido possível, à medida que ele já consiga ler e entender. É um livro que vale muito a pena para ele entender essa singularidade da fé cristã e a singularidade do nosso Salvador. E, mais recentemente, foi publicado um livro muito extenso sobre esse tema, que fez a maior investigação até agora da ressurreição histórica de Jesus. Então, eu vou compartilhar também, porque vale muito a pena você ler esse livro. Espera aí, não é isto aqui. Deixa eu ver onde eu coloquei. Ele deve estar por aqui. Deveria estar, mas não está. Vou colocar essa tela mesmo aqui. Essa tela aí tem várias imagens desse livro, A Ressurreição do Filho de Deus. Dr. N.T. Wright, ele é um famosíssimo e importante exegeta do Novo Testamento. Essa obra dele tem mais de 1.200 páginas de análise documental da questão da ressurreição do nosso Senhor. Tá? Então, esse livro tem calado, inclusive, os liberais sobre várias coisas que eles afirmam e que a gente vai ver nesse curso aqui, algumas alegações que eles fazem. Então, esses 2 livros serão muito úteis a você para aprofundar aquilo que nós veremos nesses dias. Por que esse assunto ele é tão importante? Porque, veja, o apóstolo Paulo chega a dizer que se Jesus não ressuscitou fisicamente, não é só a nossa pregação que é vã, ou literalmente, né, tomando a palavra grega que ele está usando ali, ela é fútil, ela é sem consistência. Ele diz, é vã a nossa pregação e a nossa fé. A nossa fé. A grande
dificuldade que eu vejo em muitos irmãos é porque eles acham que a fé cristã ela é um tipo de fé esotérica. Tá? A fé esotérica é a fé que se baseia na própria fé. É o que nós chamamos de fé pela fé. O problema é que quando Deus nos chama a crer, ele nos chama a crer a partir de eventos portentosos, eventos poderosos que ele realizou na história. E esse é um ponto totalmente diferente da fé cristã para qualquer outra religião. As demais religiões, elas dependem exatamente da fé pela fé. Elas não têm uma história para investigar se essa fé é verídica ou não, se ela se sustenta, melhor dizendo, em alguma coisa ou não. E o cristianismo, ao contrário disso, e o próprio judaísmo, ele nos convida a examinar a história para vermos a veracidade daquilo que nós declaramos crer. Ou seja, a fé cristã não é uma fé cega. Então, quando alguma pessoa chega para a gente e diz que Jesus não ressuscitou, que isso é uma questão apenas da fé, que isso é uma proclamação, como diriam os liberais, uma proclamação querigmática, né? É apenas uma coisa de proclamar, mas não algo real na história, ou como um outro exegeta liberal chamado von Rad tentou descrever, né, dizendo que existe uma diferença entre a história bruta facta e a história da fé, a história querigmática. A bruta facta seria aquela fé, seria aquela história que a gente pode provar, demonstrar como sendo verdadeira. E a história querigmática é aquela que não se pode provar, a gente apenas crê e isso seria suficiente. Entenda, a Bíblia não reconhece essa ideia de que as histórias dela não sejam bruta facta. Considerando que o von Rad era um alemão, o alemão tem duas palavras para distinguir, né, o conceito de história: Historie e Geschichte. Então, ele dizia que Historie era história de fato, e a Geschichte é essa história do nosso mundo imaginário e mesmo da fé. E ele queria colocar a ressurreição de Jesus nesse lugar do mundo da fé e não no mundo da história de fato. Tá? Na língua portuguesa, outrora, nós tivemos isso também. Né? A gente tinha história com H e história com E, que é a mesma distinção que o alemão faz até hoje. A história com H em língua portuguesa era a história real, e a história com E era a história da carochinha, era uma vez. Então, é nessa categoria que esse pessoal tenta colocar a ressurreição de Jesus. Então, isso para mim foi um grande problema no tempo de seminário, e que me fez estudar bastante esse assunto, até mesmo para poder debater com os meus professores que eram liberais, e que tentavam me convencer de que nunca houve uma ressurreição física de Jesus. Pois bem, tendo colocado esse ambiente, nós estamos dizendo que estudar a ressurreição de Jesus é importante, porque se essa ressurreição não é verdadeira, histórica, o cristianismo não faz nenhum sentido. Ele é apenas mais uma religião, dentre tantas outras religiões, que se propõe alguma forma de espiritualidade que vincule o homem a Deus. Esse é o grande ponto diferencial de toda a fé cristã. Ou Cristo ressuscitou, ele não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, Paulo diz, olha, a nossa fé é vã, o que a gente está fazendo aqui? Está perdendo tempo. Vamos voltar, né, para a nossa vida antiga de pecado, é muito melhor dessa maneira, porque não faz sentido crer, simplesmente por crer. Mas não é apenas isso. A ressurreição também é importante, porque é ela que nos assegura que a maldição da morte, do pecado, foi vencida. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não poderíamos ter esperança sobre a vitória do pecado. Porque o grande sinal do pecado é a morte.
No dia em que comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, a morte sempre foi o sinal visível da realidade do pecado. E então, se Cristo de fato não ressuscitou, o pecado não foi vencido. E se o pecado não foi vencido, todos nós continuamos sujeitos ao pecado e condenados. E aí, nesse caso, poderíamos até dizer, se é que Deus existe, porque nós poderíamos colocar em dúvida a própria existência de Deus, visto que a ressurreição é o sinal máximo dessa existência de Deus para o mundo. O Cristo que encarna é Deus, e a prova de que ele é Deus é que ele mesmo venceu a morte. E ainda, em último lugar, apenas como considerações preliminares, nós podemos dizer, ora, a ressurreição é a certeza que nós temos da vida após a morte que nos foi garantida por Deus em sua palavra. O Cristo que ressuscita é o Cristo que, segundo a narrativa bíblica, esteve no céu durante os dias da sua morte e ressurreição, mas também visitou o inferno para a proclamação do evangelho no inferno. E essa proclamação do evangelho no inferno, segundo o texto de 1 Pedro 3,18, ela diz respeito à condenação daqueles que rejeitaram a proclamação messiânica. Então, não é uma pregação que daria esperança ou salvação para aqueles que estão no inferno. Não, antes pelo contrário, é a proclamação da sentença final deles. Ok? Então, nós temos aí essa tríade importante do porquê precisamos conhecer bem a doutrina e as evidências históricas da ressurreição do nosso Senhor. Ok? Pois bem, então, colocadas essas questões preliminares, vamos iniciar aí tomando a apostila que eu enviei para vocês, para considerarmos o ensinamento desta doutrina que encontra na história o seu fundamento. Penso que todos estejam vendo aí na minha tela, né, o que aí na tela, a ressurreição de Jesus Cristo, fato histórico ou proclamação de fé. Como eu digo aí nessa apostila, essa apostila nada mais é do que um resumo do livro As Evidências da Ressurreição de Cristo, de Josh McDowell, que na época era publicado pela editora Candeia, e como eu disse, foi publicada uma nova edição, agora pela CPAD, juntamente com seu filho, onde ele fez as revisões. Como eu estou atualizado dessas pesquisas, eu não achei necessário fazer nenhuma revisão, até porque não houve muita coisa, né, da revisão. O que houve mais são argumentações mais contundentes em favor da ressurreição. Tá? Então, nós vamos tomar aí a apostila e a dinâmica desse curso é fazermos a leitura e comentários, porque, como eu disse, isso é apenas um resumo. Tá? Então, na introdução, nos é apresentado assim, a ressurreição de Jesus, fato ou mito. Tá? E aí, aproveito para divulgar, né? Quem conhece o meu trabalho sabe que a minha dissertação de mestrado na área de exegese foi exatamente sobre o problema do mito em Gênesis 1. O que seria um mito e por quê? Que, do ponto de vista literário, Gênesis 1 não é um texto mitológico. Tá? Entre hoje e amanhã, eu vou colocar algumas imagens de livros meus aqui, né? Caso você queira adquiri-los, você pode falar comigo através do grupo ou diretamente no WhatsApp. Tá? Mas esse é um ponto. Porque houve um homem nesse espectro de liberais que disse que Jesus não tinha ressuscitado coisa nenhuma, que tudo era uma questão da fé, cujo nome era Rudolf Bultmann. E Rudolf Bultmann disse que... tem alguém querendo entrar? Vamos ver aqui.
Ele disse que a ressurreição de Jesus nada mais era, do ponto de vista histórico e literário, do que um mito. Era apenas mitológico. Daí, o texto do McDowell, esse texto antigo, começa com essa pergunta: isso é um fato ou é um mito? Foi inventado à luz das mitologias gregas. Né? Tem essa tese que a gente vai ver também naqueles que tentam refutar, dizendo, não, esse negócio de ressurreição, cara, isso já estava lá nas mitologias gregas. O que o cristianismo primitivo fez foi apenas pegar esses mitos gregos e organizar em torno da imagem de Jesus para criar a ideia de uma divindade vitoriosa sobre a morte. Mas não passavam de mitos, segundo esse pessoal e segundo Rudolf Bultmann. Eu lembro que, na minha época de seminário, um dos meus professores liberais tentou nos convencer disso, fazendo um apelo emocional, né, a Bultmann. A editora Sinodal, ela publica os livros, né, desses homens aí, liberais e tal, e é uma instituição muito perigosa, né, a instituição da editora Sinodal, e o próprio curso de teologia Desculpa aqui, irmãos, tem gente querendo entrar e aí fica atrapalhando aqui a imagem. O próprio curso de teologia da Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, da Este, né, que é uma escola totalmente liberal. A teologia totalmente liberal. Então, eles publicam esse texto, e há um texto do Bultmann que eles publicaram, que são vários artigos de Rudolf Bultmann, chamado, acho que é Fé e Compreensão, se não me falha a memória, depois eu olho aqui para vocês. E um dos artigos do Bultmann, nesse livro que foi coletado, que coletaram os artigos dele, ele diz assim: ora, as pessoas me perguntam se eu creio na ressurreição de Jesus. E quando eu digo que eu não creio, que para mim aquele relato é apenas um mito, essas pessoas acham que eu não sou um cristão genuíno ou legítimo. Eu lembro que quando eu li isso do Bultmann, eu disse assim, mas não é não? Ué, se ele está negando a ressurreição, e Paulo diz que a nossa fé é vã se Cristo não ressuscitou de fato, como é que ele pode ser um cristão genuíno? E aí ele continua dizendo, ele disse, ora, eu não entendo essas pessoas, porque eu, na verdade, não... Olha que coisa interessante que ele diz. Eu não preciso da história para crer no Mestre Jesus. Os seus ensinamentos me bastam. Aí você olha aqui e diz, nossa, que fé poderosa, que fé madura, que fé isso, que fé aquilo. Porém, não é verdade. Porque o que ele está dizendo, na verdade, é que aquilo que a Bíblia diz que é uma ressurreição histórica é uma mentira. Então, esse é o primeiro problema. Ele está propondo compreender a fé como uma mentira. Segundo, ele está dizendo que nos basta a fé pela fé. E se nos basta a fé pela fé, em que nós somos diferentes dos muçulmanos? Se nos basta a fé pela fé, do que somos diferentes de um budista? Se nos basta a fé pela fé, em que somos diferentes de um shintoísta? Ou seja, ele está nos trazendo a um ambiente de uma universalização da fé, onde nós aceitaremos que toda fé ela é válida, e quem estuda a escatologia sabe que isso tem a ver com a preparação do terreno do anticristo, ou a chegada do anticristo. Ou seja, esse diálogo de Bultmann nesse texto dele, apontando para a ressurreição como um mito, nada mais é uma farsa para enganar os nossos corações a aceitarmos a universalização da fé e acreditarmos que a nossa fé é fé pela fé, sem que essa fé tenha interagido e agido diretamente na nossa história. Pois bem, então, vamos lá ao texto. O que aconteceu no terceiro dia da Páscoa, naquele domingo pela manhã? O maior acontecimento da história ou a maior farsa de todos os tempos? É interessante você conhecer o background da vida de Josh McDowell. Josh McDowell, ele, inclusive, tem no YouTube
um filme com a vida dele. Tá? E eu recomendo que você assista, é muito interessante, o filme sobre a vida de Josh McDowell. Esse homem, ele era um ateu. Ele foi considerado, na década de 70, né, um dos 20 jovens brilhantes da América. Os Estados Unidos têm esse negócio lá, né, cada década, dar destaque àqueles que foram os jovens brilhantes de todos os Estados Unidos. E na década de 70, Josh McDowell era um estudante universitário e foi considerado um dos 20 jovens brilhantes da América. Entenda que, novamente, Estados Unidos, América, são apenas eles. Não é da América do Norte, das Américas, da América. E o Josh, ele, durante o período universitário, ele viu um grupo de cristãos que se reuniam lá para adorar a Deus e tal, cantar a Jesus no campus, e viu uns professores também que participavam. E ele, então, decidiu desafiar esse grupo de jovens a provar a validade da sua fé. Então, ele tinha um professor, que era muito cristão, muito crente, esse homem, um homem muito culto, e esse homem provocou, então, McDowell. Ele disse, olha, você quer que a gente prove? Vamos fazer o contrário. Vamos dar a você um tempo para que você prove que a nossa fé, ela é uma fé como qualquer outra. Você prove que o cristianismo não é, de fato, a única religião que pode conduzir o homem a Deus. E aí esse professor ainda colocou para ele que o ponto central onde o cristianismo caía ou ficava de pé era a ressurreição de Jesus. Esse professor foi bem enfático. Se Cristo não ressuscitou, historicamente, é só você nos mostrar. A gente larga a mão disso aqui, porque realmente aí não faz sentido. E aí o McDowell achou aquilo ali um ótimo desafio, porque ele poderia provar agora que aqueles crentes tolos acreditavam em contos da carochinha. E ele começou um trabalho exaustivo na área de direito, né, naquela base assim, tá, o que seria considerado válido num tribunal para declarar como historicamente válido determinada coisa. Então, ele fala que ele fez uma pesquisa exaustiva, e isso apareceu em vários livros que ele escreveu depois. Você vê que realmente foi uma pesquisa exaustiva. Na minha época de seminário, eu li absolutamente todos os livros do Josh McDowell que tinham disponíveis em português. Todos. E são muitos livros que ele escreveu, mostrando agora a veracidade da fé cristã, porque no final da pesquisa dele, o que ele encontrou é isso que ele colocou aí nessa frase. O que aconteceu naquele terceiro dia da Páscoa, naquele domingo pela manhã? O maior acontecimento da história ou a maior farsa de todos os tempos? Por que a maior farsa? Eu não sei quantos de vocês gostam de programas de detetive, seriados de detetive. Então, eu sou fã desses tipos de seriado, né? Tanto é que eu assisto hoje 3 seriados diferentes. Um de um detetive sério que segue a risca, né, a busca das evidências, das provas e tal, que é o Elementary. O outro, que é um detetive, esse é um programa que eu assisto com a minha esposa, né, que é o nosso programa do Monk, que é um detetive também brilhante, mas que tem toque, e aí acaba sendo um pouco humorístico. E um outro, que é o Psych, que é um outro detetive que engana as pessoas dizendo que é vidente, mas que tem dom para elucidar crimes. Então, o McDowell, ele seguiu essa ideia e disse assim, cara, depois de tudo isso, veja, esse seria um caso não elucidado da história. Porque por mais que você possa dizer, tá, Cristo de fato não ressuscitou, isto foi uma grande farsa. Cadê as provas? Quando você vai para o campo da investigação científica, faltarão provas. Então, ele vai dizer, olha, ou o que aconteceu foi o maior acontecimento da história, ou foi a maior farsa
da história. É importante você entender, Josh McDowell, a conclusão final dele, um homem ateu naquele momento, é que, de fato, aconteceu o maior acontecimento da história. Cristo Jesus havia ressuscitado. E é interessante que ele termina o livro dele contando que, quando ele não tinha mais como argumentar contra a ressurreição, e só havia sobrado a constatação de que Cristo Jesus havia ressuscitado de fato, na cabeça dele ficou um ponto. Então, se ele ressuscitou de fato, ele está vivo. E se ele está vivo, ele pode me ouvir. E ele, então, se prostrou ao lado da sua cama e fez uma oração pedindo a Jesus que viesse habitar no seu coração e se tornasse real para ele. Josh McDowell tinha um problema muito sério com o pai dele, um homem alcoólatra que havia espancado a mãe dele. Você pode ver isso no filme, né, lá no YouTube, sobre a vida dele. E quando ele levantou daquela oração em lágrimas, tendo recebido a Cristo, o primeiro impulso que ele teve foi de pegar o carro dele e rodar quilômetros de distância, porque ele morava a muitos quilômetros de distância do pai dele, para ir pedir perdão ao pai e se reconciliar com o pai dele. E ele disse, aquele evento da ressurreição de Cristo foi o evento da minha ressurreição. Então, é por isso que ele começa com essa pergunta. Então, vamos lá. Ele continua dizendo assim, a ressurreição de Jesus é um dos assuntos que até hoje não ficou muito claro para muitos. Mesmo entre os cristãos, este é um tema que parece ser difícil de aceitar de uma forma lógica e plausível. Muitos preferem aceitar a ressurreição de Cristo somente pela fé, mesmo que esta fé venha a ser taxada de cega. Eu lembro, uns anos atrás, mais de 2 décadas atrás, eu estava lecionando aqui em Brasília, num programa de mestrado em Novo Testamento, e fui convidado por um centro de missões a dar um curso aqui sobre o problema de manuscritos da Bíblia. E eu não lembro por que nós acabamos entrando por essa questão da ressurreição de Jesus. E eu pontuei com eles que a ressurreição era um fato histórico, com evidências históricas, que a fé na ressurreição que a Bíblia nos convida a ter não é uma fé pela fé, não é uma fé cega. E aí, depois de falar isso, um aluno levantou a mão, entenda? Um aluno estudante de missiologia. Esse rapaz dizia ter chamado para missões. E ele disse, pastor, mas como assim a ressurreição de Jesus tem fundamento histórico? E quando ele falou isso, eu olhei para ele e disse assim, peraí, agora sou eu que não estou entendendo, deixa eu entender bem a pergunta. Você está me perguntando por que eu creio que a ressurreição de Jesus tem fundamento histórico? Ele disse, sim, isso não é apenas uma coisa da fé, a gente acredita que ele ressuscitou pela fé. Então, veja, esse não é um problema que a gente vai encontrar apenas com membros incautos, com neófitos na fé. Não, nós vamos encontrar isso com pessoas que estão há anos na igreja, mas que quando são desafiadas a pensar historicamente sobre aquilo que aconteceu no domingo de Páscoa, há mais de 2000 anos atrás, eles acham que isso tem a ver ainda com a questão da fé pela fé. Então, voltando aí para o nosso estudo, diz assim, para outros, a ressurreição foi a maior farsa já armada na face da terra. Tudo não teria passado de um engodo para sustentar uma fé nova que havia perdido seu mestre ainda tão cedo. E de uma forma brutal e vergonhosa, quando ainda estava nascendo. Essa é a tese, principalmente dos liberais. Você vai encontrar isso hoje de uma forma muito forte num movimento liberal chamado Jesus Seminar. Não é Seminary, Jesus Seminar.
É um grupo que tenta pesquisar o suposto Jesus histórico que eles dizem que é diferente do Jesus da fé. Então, o que é que eles dizem para a gente? Na Bíblia, você tem um Jesus da fé. Mas o Jesus histórico real não é aquele que está na Bíblia. Então, você tem nomes como, por exemplo, John Dominic Crossan, John Dominic Crossan, que é um dos mais respeitados nomes dessa ala liberal, que diz que a ressurreição não passou tudo de uma farsa. Você tem um outro cara que está muito em evidência no meio acadêmico do Brasil, chamado Bart Ehrman, e esse cara é um caso bem triste, porque o Bart Ehrman, ele escreveu um livro que foi publicado no Brasil, e é bem interessante como a editora publicou, ela colocou logo em cima assim, né, Bart Ehrman, o maior conhecedor de Bíblia do mundo. Você quer uma declaração forte, o maior conhecedor de Bíblia do mundo. O nome do livro é O que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse. E depois ele escreveu um outro livro, Quem é Jesus? Onde ele diz, com todas as letras, que o que nós temos na Bíblia não é confiável para sabermos quem é Jesus. Até porque começa com essa história também de que ele ressuscitou. Então, né? Que negócio ele ressuscitou? Tá louco? Isso não existe. Então, hoje há muitos detratores da tese do Cristo que ressuscitou. É por isso que aquele livro do N.T. Wright, que eu mencionei a vocês, é extremamente importante, se você tiver paciência para ler, porque são mais de 1.200 páginas. Ele é o livro mais consistente para responder a esses homens hoje, na atual conjuntura. Tá? Nós vamos ver algumas teses até do Wright durante esse curso aqui, onde ele desmonta totalmente essas argumentações, não somente falaciosas, tá? Mas argumentações